Agora sim, estamos ao lado dele, doutor João Leão Neto, que é urologista, e o nosso encontro nesse podcast se deve, claro, ao Novembro Azul. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Vini? Obrigado, que prazer tê-lo aqui, obrigado. Obrigado. Você... E a gente vai falar de um câncer que, se a gente fizer assim, colocar todos os cânceres, todos os casos de câncer juntos, é o segundo que mais atinge a população, que é o câncer de próstata, é verdade? Exatamente, Vini. O câncer de próstata, ele só vai perder para o câncer de pele, não melanoma, né, que é o câncer mais comum, inclusive pela incidência de sol, né, pela incidência à exposição solar, e é o principal tumor que vai acometer o homem. Hoje, na nossa prática clínica, é o que a gente mais acaba pegando, e a tendência é isso aumentar. A gente melhorou a técnica de detecção, né, e a população está cada vez mais envelhecendo. Então, longeva. Exatamente. É o que a gente vai acabar detectando com maior frequência aí nos homens. Isso porque se detecta mormente depois dos 65 anos de idade. Perfeito. E qual foi a evolução sobre a detecção? Cara, isso é muito legal. Eu acho que muita gente acaba perguntando, né? Olha, está aumentando demais o número de tumores, a gente está... a população está apresentando cada vez mais tumores, né? Eu acho que são as duas coisas, cara. Eu acho que a gente aumentou realmente aí pelos hábitos de vida, né? Por tudo que a gente tem levado aí durante a vida, mas a detecção precoce, cara, aumentou demais. Então, a tecnologia hoje de você fazer uma detecção de um tumor, às vezes até quando você não precisaria tratar, né? Hoje você vê, no caso do câncer de mama, que tem uma correlação ali, câncer de tireoide, você consegue identificar um gene que a pessoa carrega e você sabe que tem uma alta probabilidade do cara desenvolver aquele tipo de tumor. Então, às vezes, o cara não virou, aquele gene não se manifestou, mas você sabe que o cara tem. E hoje, no câncer de próstata, a gente consegue fazer essa detecção muito precoce. Então, às vezes, o tumor é indolente, como a gente fala, né? É um tumor muito pequeno, localizado, e que, para alguns casos, né, pode parecer até uma coisa meio... um paradoxo, tudo, mas para alguns homens a gente nem precisaria fazer o tratamento naquele momento. Quer dizer, você está identificando um tumor antes mesmo dele se tornar agressivo. Bom, vamos também falar especificamente dessa parte da anatomia masculina, porque há quem diga que no homem a próstata provoca até prazer quando tocada. Mas, principalmente, qual é a função da próstata? O que é a próstata, doutor? Legal. A próstata ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. Existe uma conexão da glândula ali abaixo da bexiga, por onde vai passar tanto o jato urinário quanto o ducto ejaculatório. Então, ela tem a função tanto na parte da micção, e aí aqueles caras que vão envelhecendo, vão tendo mais sintomas irritativos, mais sintomas obstrutivos para urinar, e ali também vai desembocar a parte da ejaculação. A próstata ela produz uma substância que vai ajudar na nutrição dos espermatozoides e principalmente com que eles não se coagulem. Se a gente não tivesse esse líquido prostático, se não existisse a glândula prostática, muito provavelmente o homem teria uma ejaculação e essa ejaculação ia congelar. Como é no caso do sangue. O sangue, né, está circulando, ele está ali na forma líquida, a partir do momento que ele sai ali e ganha o meio externo, ele congela, ele vira um coágulo. Isso ia acontecer também com o esperma. Então, a próstata, ela fica nessa parte, podemos dizer assim, uma glândula, como se fosse um funil abaixo da bexiga. Então, a urina passa por dentro da próstata, seria a primeira diferenciação da uretra, e nessa próstata vai desembocar os líquidos da vesícula seminal e os líquidos do testículo. Então, ela participa desses dois mecanismos. Por isso que o homem que tem algum problema prostático, às vezes, pode ter algum distúrbio da ejaculação. Faz parte ali desse mecanismo também. E aí, quais seriam os distúrbios? Mictórios, do xixi, e também da ejaculação. A quais sintomas o homem deve ficar atento? Quando a gente fala de próstata, a gente tem duas situações que podem ocorrer juntas e separadas, né? A gente pode ter o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia benigna de próstata. Isso todos nós vamos ter, uns mais, outros menos,
mas todos vão ter algum sintoma, porque quando você tem o crescimento, você imagina a próstata como se fosse uma fruta, uma mexerica ali. Você tem a cápsula e você tem a parte glandular interna. Essa glândula ela vai inchando, ela vai se hipertrofiando e aquela luz que a gente falou que passa no meio dela vai sentir uma certa compressão. Então esses homens, com o passar do tempo, vão começar a sentir o jato mais fraco, aquela sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, é aquele cara que acorda à noite, né, fala, pô, tô acordando demais à noite, vai lá e não consegue urinar, volta para a cama com a bexiga cheia, e pode chegar num sintoma severo do cara parar de urinar, de uma hora para outra aquilo inflama, fecha ali a parte da uretra e o cara precisa passar uma sonda, tá? Normalmente isso tem uma correlação com a parte benigna da próstata. Se o indivíduo nunca fizer nenhum exame e aparecer um tumor, esse tumor ele vai começar a crescer e pode gerar esses sintomas também. Mas normalmente esses sintomas estão muito mais relacionados com a parte benigna do que com o tumor. E isso também serve para ejaculação. Você está aumentando, se você tem um tumor, você vai ter uma compressão, o indivíduo pode ejacular com sangue, pode não ter ejaculação, o cara tem um orgasmo, mas tem uma ejaculação retrógrada e outros sintomas mais obstrutivos mesmo, né? Então, a gente está falando mesmo de obstrução. E daí, doutor, o que o exame de toque, que é fundamental, vamos colocar aqui, Novembro Azul, mês de conscientização para que os homens façam o exame, né? Perfeito. O exame de toque, que é tão fundamental, o que ele detecta, como é esse toque, afinal de contas? A importância do toque, se a gente fosse colocar de uma forma em porcentagem, que eu acho que fica mais fácil para os homens, né, entenderem. Mais ou menos 70% dos tumores, assim que eles aparecem de forma, né, aquele negócio do gene que a gente falou, né, o cara virou o gene, começou a produzir um tumor, ele vai ter uma elevação do PSA. Então a gente consegue detectar uma grande parte dos tumores pela elevação do PSA. Que é um exame que você faz no sangue. Que é um exame de sangue. Apesar de que o PSA não é específico de tumor. Mas vamos colocar assim, né? O tumor apareceu, esse PSA vai subir. É um alerta. Porém, nós temos ali uns 30% de tumores que normalmente são mais indiferenciados, são tumores às vezes mais agressivos, que vão demorar muito ou não vão alterar o PSA. Então, esses tumores, a gente precisa arrumar uma outra forma, que não vai ser o PSA, porque eles não vão aparecer ali, né, de detectar. Como a gente está falando aqui dessa parte da obstrução, normalmente os tumores de próstata, eles ficam nessa casca que a gente falou, na parte periférica da próstata. E anatomicamente, essa próstata vai repousar em cima do intestino. Então você tem a luz intestinal e essa próstata vai repousar ali. Então o exame de toque, muita gente acaba falando, pô, será que tem alguma relação com hemorroida, alguma coisa com o intestino? Não, é só uma situação anatômica que essa próstata vai repousar em cima ali do reto e assim com o toque a gente consegue identificar esses nódulos. Então esses tumores que o PSA não vai mostrar, a gente consegue identificar no exame do toque com nódulo, com crescimento, com uma alteração, uma assimetria da próstata. Então é muito importante. A gente fala, olha, só vai ficar no PSA? Não dá, você vai deixar passar uma porcentagem de tumores que você poderia identificar num toque e se você não fizer, você não vai identificar. E aí a gente volta a falar que o câncer de próstata é o segundo, se a gente fizer um cômputo geral, né, é o segundo a acometer os seres humanos. Sim. A gente está colocando aí, ele só vai perder para o câncer de pele e, de novo, existe uma idade que é das pessoas que são mais velhas em que vai aparecer o tumor, o câncer de próstata. Mas isso não impede, aliás, de jeito nenhum interfere na necessidade de fazer o exame e o exame de toque, por isso aí também o Novembro Azul, que é a partir de quantos anos, doutor? Perfeito. Então vamos lá. Se a gente fosse colocar uma linha de uma nota de corte ali, 50 anos. Todo homem a partir dos 50 anos tem que fazer. Existem alguns homens que têm um risco maior de apresentar o câncer de próstata. E aí são os indivíduos da raça negra, os indivíduos que têm um histórico familiar de câncer de próstata. E alguns trials aí estão tentando colocar também os obesos como um processo inflamatório para que a gente antecipe isso aos 45 anos. Então, se o cara tem um histórico familiar ali, um parente direto, um avô com câncer de próstata, um pai com câncer de próstata, um irmão com câncer de próstata, esse cara tem que ser examinado a partir dos 45. Se o cara não tem histórico familiar nenhum,
os indivíduos não sendo da raça negra, eles poderiam começar a partir dos 50 anos. Né? De uma forma de idade seria isso aí. Eu já ia aproveitar para fazer uma piada, né? Mas é porque esse tema leva a muitas piadas, Sim. A gente sabe disso. Não o tema do câncer, pelo amor de Deus, o tema da próstata, do toque e tal. E isso acaba acontecendo naturalmente. O povo brasileiro, a gente é solto mesmo, de língua solta, a gente faz piada com tudo. O homem brinca muito com isso. Mas a gente, de novo aqui, faz um apelo para as pessoas, lembrando do Novembro Azul, que é fundamental que todo mundo vá fazer o seu exame. E eu estou falando em termos de apelo, assim, porque quando se descobre no início, se evita uma série de problemas que podem vir associados, como incontinência urinária, perda eventualmente de ereção, não é isso, doutor? Perfeito. Se descobrir antes, Perfeito. Pode resolver. Exatamente. Hoje, se a gente... a grande maioria dos tumores, a gente classifica como tumores de baixo risco, de baixa agressividade. Então, os indivíduos que são diagnosticados de forma precoce, você vai conseguir uma cura acima dos 90%. Hoje, a chance do cara ele ter uma evolução desfavorável no câncer de próstata é muito pequena. É claro que existem os tumores mais indiferenciados, como a gente está falando, os tumores um pouco mais agressivos, mas é muito difícil. A grande maioria consegue se beneficiar aí de um tratamento precoce e ter baixo efeito colateral, de incontinência, impotência, né? Isso você tem toda a razão. Quanto mais precoce, mais fácil o tratamento. E a gente está se encontrando numa semana em que a televisão teve uma perda. O personagem que era um dos produtores, inclusive, da série de maior sucesso dos Estados Unidos, o Friends, né, o rapaz que fazia o Gunther, ele, infelizmente, se não me engano, acho que ele tinha 56 anos, depois alguém pode confirmar para mim, ele faleceu por conta de um câncer de próstata. A gente não sabe exatamente como foi, mas é disso que a gente está falando. O exame vai ajudar na diminuição de efeitos colaterais e aumentar em muito a probabilidade de cura. Doutor, a gente falou de sintomas, a gente falou de condições, a gente falou do exame. Então, de novo, o PSA ele serve para parametrizar, mas não para tirar do jogo o exame de toque. Agora, a gente tem que falar também, doutor, sobre algumas coisas de alimentos. Todo mundo fala, não, o tomate ele é rico em... Selênio. Selênio, que ajuda... Licopeno, né? Licopeno, que ajuda... O selênio também. Que vai ajudar a diminuição da incidência do câncer. Tal. Existem alguns... suplementos ou alguma coisa que possa ajudar nessa saúde desse indivíduo? O que ele deve fazer? No câncer de mama, a gente viu que o sedentarismo é um dos grandes problemas para ter câncer de mama. Perfeito, e aí? Perfeito. Vini, em relação a alimentos, se a gente fosse recomendar qualquer tipo de alimento, não existe nada, hoje nenhum estudo muito bem feito que identificou uma proteção com qualquer tipo de alimento, né? O que a gente percebe é que se você tiver uma liberação maior de radicais livres, um processo inflamatório maior, você vai aumentar a chance desses tumores sim, igual o de mama. Então, a gente recomenda hábitos de vida saudáveis, né? Então, é uma dieta pobre em gordura, rica em proteína, baixa ingestão de álcool, tabagismo, a própria obesidade em si, né, já é um processo inflamatório. Então, acho que os hábitos de vida mais saudáveis, né, uma alimentação mais saudável já vai te proteger. Não tem assim, nada especificamente com nenhum tipo de alimento, nem suplemento que talvez melhorasse isso. Existem duas drogas, né, uma mais moderna e uma um pouco mais antiga, que para aqueles indivíduos que têm um histórico familiar, melhorou um pouco a acurácia da identificação do tumor e diminuiu um pouquinho a incidência do câncer de próstata. Mas isso é uma coisa muito específica, são para poucos, tem efeitos colaterais, né? Então é uma população muito restrita para que a gente acaba utilizando esse tipo de medicação, tá? Mas em termos de alimentação, hábitos de vida saudáveis, cara, tudo isso aí que tem uma baixa propensão em radical livre é o que vai ajudar na proteção contra esse tumor. Nós estamos aqui num podcast que é o Momento Saúde Farmaconde, e a gente sabe que na farmácia a população feminina é muito maior.
São as mulheres que se ocupam muito mais da família, se preocupam com a saúde do pai, do companheiro, do filho, da filha, da companheira. As mulheres são assim, né? Elas são realmente aquelas que se preocupam com o que foi lançado, com o que há de mais novo no mercado. São as mulheres. E a gente tem informação de que quase 65% dos homens não vão aos urologistas fazerem nem o acompanhamento, ou mesmo a primeira consulta, e quando vão, na maioria das vezes, são consultas marcadas pelas esposas, pelas mães, pelas companheiras. É isso mesmo? Os caras estão nessa roubada ainda? É isso mesmo, cara. Eu acho que assim, essa porcentagem, eu acho que na nossa prática é até maior. A grande maioria das primeiras consultas são agendadas pela esposa. E aí a gente reforça isso, essa importância. Às vezes você atende a esposa antes do marido e elas têm essa consciência. O homem ainda leva, não acho que talvez o preconceito, mas eu acho que leva ainda aquele negócio de ser o cara mais forte, de não ter o problema, ou às vezes não quer encarar o negócio de frente, né? E tem uma certa resistência. Hoje a gente, até por esse... o que você está fazendo aqui por esse podcast, né, por tudo que a mídia tem colocado, melhorou bastante. Eu acho que hoje, se o cara não vai, o cara pelo menos ele sabe que ele deveria ter ido e ele não foi, né? E hoje a gente fica muito triste, cara. Às vezes você pegar um paciente que tem um tumor mais avançado, um cara que chega ali e perdeu o time de cura, você fala, poxa, né? Esse cara, talvez ele soubesse ali que ele poderia ter ido, ter sido atendido e não estaria na situação que ele está hoje. E aí também a gente aproveita para falar com você sobre o câncer de pênis, porque eu me lembro, numa das vezes que nós nos encontramos, que você lembrou de uma propaganda feita pelo Zico, pelo Galinho de Quintino ainda, que era só usar o sabonete, porque é justamente a falta de higienização da glande que leva ao câncer de pênis. É isso mesmo. E que você, na sua experiência, hoje em dia faz até mais amputações por conta de câncer peniano do que até a cirurgia de fimose. Exatamente. Meu Deus. Hoje, a cirurgia do tumor, né, de pênis, ele é uma política de saúde pública. O Zico participou de uma campanha nossa aí há muito tempo aí na Sociedade Brasileira de Urologia, justamente para isso, atentar os homens que a simples higienização do pênis já é proteção. Muita gente fala, pô, mas o HPV, isso, aqui. Cara, a simples higienização do pênis já te protege do câncer. E hoje tem essa indicação, vai até o toque aí, né? Homens adultos com vida sexual ativa e que não conseguem expor a glande, né? Que é a cabeça do pênis ali, tem que ser submetida à cirurgia. Então, mas é criança. Criança não tem problema, é uma outra situação. Homens adultos com vida sexual ativa e que tenha fimose devem ser operados. Exato. Justamente por isso. Às vezes o cara não consegue fazer a higiene completa e ele não consegue identificar um possível tumor que está ali escondido pela fimose. Meu Deus do céu. E voltando a falar especificamente por conta do Novembro Azul, a saúde do homem, do câncer de próstata, a gente lembra que o exame de toque não vai quebrar nenhuma barreira, não vai fazer com que você se torne o que você não é, né? E o homossexualismo, ele é exatamente o homem que gosta do homem, a mulher que gosta da mulher. Isso não tem nada a ver com um exame simplesmente que é para cuidar da sua saúde. Eu digo isso porque eu não vou lá para o outro pôr o dedo no meu ânus, eu não vou lá para pôr... O cara vai enfiar o dedo no meu reto, vai que eu gosto, vai... Isso é de uma ignorância, de uma besteira sem tamanho. A gente também podia aqui se alongar em falar exatamente de homens que descobrem o prazer com a própria parceira e não tem nada a ver com homossexualidade, né? Perfeito. E isso tudo é um baita de um preconceito ainda, doutor, que vocês enfrentam. Sim, eu acho que hoje o cara que leva o exame de próstata, assim, né, como uma forma pejorativa, o que a gente sempre reforça, cara, que pra gente esse exame seria como você examinar o coração, como você examinar um pulmão, como examinar o abdômen, não tem diferença. E a gente sempre se pega, né, com a mídia, alguém tentando
modificar ou tentar tirar esse lance do exame do toque retal, da jogada, e eu costumo falar que eu acho que o exame do toque ele nunca vai cair, as outras tecnologias vão agregar o exame, porque faz parte do seu exame físico, faz parte de você identificar uma assimetria, o tamanho da próstata, um nódulo que ele tenha. Hoje os exames que a gente tem não são totalmente específicos, né? A gente voltando um pouquinho lá no diagnóstico, o PSA está alterado, o exame de toque está alterado, você vai para uma biópsia de próstata, é um exame um pouquinho mais profundo, né? Então hoje esse preconceito do exame, apesar de ter diminuído, né? Ele não cabe, porque faz parte do exame físico completo, né? As mulheres vão ao ginecologista, fazem lá o Papa Nicolau. Exatamente, que é um exame invasivos, muito mais invasivo do que o exame do toque. E os homens, eles devem fazer um exame como se fosse qualquer outra parte do corpo. E assim, imagine então se fosse esse caso, o homem que tem hemorroida, né? Que tem que fazer um cuidado ali muito mais demorado, que tem que fazer uma cirurgia. Então, esse cara aí, pronto. Então, esse é gay, então. Que absurdo. Vai sofrer à toa, né? Que loucura, e a gente não pode deixar que isso passe. Nós estamos hoje aqui com o doutor João Leão Neto, que está falando exatamente da importância do Novembro Azul. Aqui na Farmaconde a gente fala de saúde. E só para a gente retomar, a ideia mais didática, como ele falou, nota de corte ali, aos 45 anos, para todos os homens da raça negra, que tenham algum histórico na família, irmão, pai, tio, avô, que tenham tido algum episódio aí, enfim, um câncer de próstata, ficar atento aos obesos, agora estão aí sendo mais de perto observados, se não é a partir dos 50 anos, é um exame que deve ser feito anualmente. Inclusive com o PSA, que é um exame de sangue. A gente também está falando que os primeiros sintomas podem ser desconforto, tanto para ejacular quanto para fazer o xixi. E esses sintomas também não querem dizer que é câncer, mas eles podem sinalizar alguma coisa. E por tudo isso a gente vai falar que a probabilidade de cura, se pegarmos no começo, é para cima de 90%. Exatamente. Caso precoce, a gente costuma dizer em oncologia, né? Você faz um segmento de 5 anos, mas a probabilidade de cura é acima de 90%. A grande maioria vai ser curada. Que maravilha. E lembrando também que se você pega no começo e faz o tratamento, os efeitos colaterais que possam ocorrer, como perda de ereção, ou problema para fazer xixi, né, que se torna incontinência, tudo isso pode ser minimizado. Exatamente. Doutor, não temos nem como agradecê-lo por esse seu tempo tão precioso e preciosos conhecimentos. Imagina, que é isso. A Farmaconde agradece demais por sua presença. Eu que agradeço essa honra de poder participar aí com vocês. Agradecemos a quem nos assiste, pedimos sempre que você nos faça sugestões também, que você nos siga pelas nossas redes sociais, os nossos programas de televisão, de YouTube. A gente está sempre atento à saúde, porque é isso que nós queremos. Farmaconde, saúde para todos. Um grande abraço para você, um grande abraço, doutor. Obrigado, um beijo. Obrigado.